Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que tem 11 jogadores em fim de contrato, caso mais grave de Memphis Depay, cujo vínculo se encerra em 20 de julho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça sem custos assim que a Copa do Mundo terminar. Os outros jogadores que estão com o contrato perto do fim, todos com vínculos acabando em 31 de dezembro. São eles: Vitinho, atacante; Carrilho, meio-campista; Angileri, lateral esquerdo; Linga, atacante; e Labiad, meio-atacante. Esses são atletas que vêm sendo mais utilizados. Queria destacar também casos de 3 atletas emprestados. Caio César, que pertence ao Al Hilal, ponta que, quando está bem fisicamente, é útil. Alan, que veio do Flamengo, empréstimo até o fim da temporada. E Matheus Pereira, que apesar de ter vindo por empréstimo, custou R$1.800.000, jogador que segue vinculado ao Fortaleza. Os 2 últimos casos, de Hugo, lateral esquerdo, e André Ramalho, zagueiro. Corinthians procura desesperadamente por interessados desses 2 jogadores antes mesmo do fim do vínculo. A ideia é equacionar, reduzir folha, diminuir custos, e esses 2 jogadores que não vêm sendo utilizados são cartas fora do baralho. Sobre a renovação de contrato de Memphis Depay, contei para vocês que nos últimos dias o Timão apresentou sua primeira proposta oficial para o Memphis, que teria de reduzir de forma considerável seus vencimentos para permanecer no Timão a partir da metade do ano. Além disso, ele precisaria abrir mão de todos os bônus a que teve direito nos 2 primeiros anos de contrato. Foram esses bônus e também luvas que o fizeram ter direito hoje a receber R$43 milhões. Essa é a pendência do Corinthians para com o Memphis. O Timão promete fazer a quitação desses R$43 milhões parcelados em 2 anos. Ele também teria direito a um salário bem menor do que os R$6 milhões atuais, algo na casa dos R$2 milhões. Memphis ficou de pensar e prometeu uma resposta para os próximos dias. O foco dele hoje está todo voltado à Copa do Mundo, até porque o Memphis sabe que se for bem, vestindo a camisa da seleção holandesa, na Copa dos Estados Unidos, do Canadá e do México, não devem lhe faltar oportunidades e propostas melhores do ponto de vista financeiro do exterior. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Olha só, informação importante para vocês: o Corinthians já tem o planejamento e a proposta em mãos para pagar a dívida que tem com o Memphis Depay. Eu vou te falar como o Corinthians quer pagar isso. Ó, a exclusiva. Segura essa, meu irmão, né? Porque a informação não falta aqui em primeira mão, tá? Se o Memphis não permanecer no Corinthians, a ideia do Corinthians é pagar os 43 milhões que, né, o Corinthians deve ao jogador hoje. Isso é exclusivo, tá? Em 6 prestações. Então nós vamos dividir aí 43 milhões por 6, tá? O Corinthians vai ter aí 7 milhões aí de reais para pagar. Tá entre 42 e 43, tá? Se a gente colocar 42 milhões, né, dividido por 6, vai dar exatamente 7 milhões aí redondo. Se for 43, um pouquinho a mais, tá? Se isso acontecer, né, se o Corinthians pagar dessa forma o Memphis, o Corinthians vai ter a dificuldade de contratar no mercado. Então o Corinthians vai fazer 2 propostas para o Memphis. A primeira proposta é tentar pagar isso daí em 10 vezes, tá? Se o Memphis, a primeira proposta é tentar pagar em 10 vezes. Se o Memphis não aceitar, aí vem a proposta para pagar em 6 vezes. Em 10 vezes, né, não precisa nem falar, fica aí 4 milhões e 200. Então a situação do Corinthians não é fácil, né? O Corinthians não vai ter ainda, né, um fôlego na folha salarial do mês, né, do departamento de futebol, caso o Memphis não fique, até para repor com outro jogador. Não sei como o Corinthians vai fazer. A ideia é tentar pagar isso em 10 vezes, se o Memphis deixasse até em 12, mas muitos acreditam que isso não vai acontecer. E caso o Memphis endureça e seja realmente em 6 vezes, o Corinthians talvez não contrate ninguém, porque não vai ter a folga, pelo menos até o final do ano. Porque nos próximos 6 meses é como se o Memphis ainda estivesse no Corinthians, né? Porque o Corinthians vai pagar aí 7 milhões, é praticamente o que ele ganha hoje, aí 6 milhões de reais por mês. Então a situação do Corinthians complica um pouco. A ideia é apresentar uma proposta de 10 vezes, né? Até me falaram que 12 seria aí o que o Corinthians mais gostaria, em 10 ou 12, e se o Memphis não aceitar, o Corinthians, né, vai propor 6 em 6 vezes. Se não der para pagar, se o Memphis não aceitar em 6 vezes, aí vai parar na FIFA, tá? Não tem jeito. Agora, a informação aqui é completa, tá? Caso o Memphis permaneça, né, no Corinthians, o Corinthians já quer pagar isso em 30 vezes, tá? Então é uma coisa que o Memphis vai ter que, né, caso ele realmente permaneça no Corinthians, ele vai permanecer por 24 meses, 2 anos, que seria o novo contrato. E aí o Corinthians ainda, né, teria mais 6 meses aí para
para pagar o jogador ainda ele fora do clube. Então, se o Corinthians conseguir renovar com ele, a ideia é dividir a dívida em 30 vezes. Se ele não renovar, tudo, né, a ideia do Corinthians é entre 6 e 10 vezes, tá? O pagamento da dívida. Agora, se o Memphis não ficar no Corinthians e não aceitar em 10 vezes e não aceitar em 6 vezes, que é o mínimo que o Corinthians pode pagar é 6, aí o caso vai para a FIFA realmente, tá certo? Essas são as informações importantes do Corinthians para você e do caso Memphis. Lembrando que o Memphis ainda não passou um valor definitivo para o Corinthians. O Corinthians ouviu de uma pessoa próxima que ele quer ganhar 50 milhões por ano. Daria 3 milhões e 800 por mês. E o Corinthians quer ouvir isso do Memphis. E o Corinthians, né, ouviu do Memphis que agora ele não vai responder nada só depois da Copa. Claro que certamente ele está esperando o que vai acontecer, o desempenho dele na Copa do Mundo. Se ele não jogar bem e não arrumar nada lá, ele vem talvez mais pianinho para as negociações. Agora, se ele jogar bem, a situação vai complicar um pouco. Então, resumindo, é isso, tá? Proposta do Corinthians em 30 vezes pagar a dívida e diluir no contrato, né? Claro, nesse contrato de 2 anos, ele não vai ficar aí mais do que 2 anos. E a questão, se ele não permanecer no clube, pagar em 6 ou 10 vezes. O que você acha melhor? Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar com a notícia mais fraquinha aqui do Blend, que é a questão do Gabriel Magalhães, né? Zagueiro que é titular aí da seleção brasileira. A esposa dele, né? A Gabriele Figueiredo, ela deu uma entrevista, né, ao Fala Aí, né? Que é um especial da Copa lá no UOL, e contou, né, sobre o sentimento do atleta pelo Corinthians. Ele que frequenta jogos do Corinthians, né, quando não está defendendo o Arsenal, inclusive lá no setor norte. Abre aspas, ele é muito corintiano, alucinado, louco. Tem roupa da Gaviões, toalha de banho, coisa que ele vai ganhando e guarda para usar. Até minha filha usa às vezes, ele fica insistindo para ela aprender a gostar. Agora ela está começando a entender e passou a gostar. Eu não sou de acompanhar muito, mas tenho que torcer, né? Basicamente virou meu time também. Futuramente é o sonho dele estar lá. Então vou ter que fazer parte disso, né, meu amigo? Futuramente é certeza, tá? Quando é possível, né, até por conta do fuso horário, ele assiste aos jogos do Corinthians, né, mas em períodos de férias do Arsenal e da seleção brasileira, é muito comum a gente ver o Gabriel Magalhães nos jogos ali, né, acompanhando, lá no meio da torcida organizada, no setor norte, né, da Neoquímica Arena, tá? Abre aspas de novo aqui, ele gosta muito de ir com a família dele e com a galera. A gente mora muito longe de Itaquera, né, então é mais viável ir de metrô. E está tudo bem para ele, gosta de estar no meio da Gaviões, faz ele feliz. E só falo para tomar cuidado, né? Não entrar em briga nem nada, mas ele ama ir. Se ele está no Brasil e tem jogo, ele tem que ser desse jeito, tá? Diz a esposa do atleta aí, que já tem 28 anos, né? Tá vivendo o auge da sua carreira e defendendo o Arsenal, acabou de ser campeão da Premier League, né? Infelizmente perdeu aquele pênalti na final da Champions League, tá com um contrato muito bom lá, não deve voltar agora, mas eu não tenho dúvidas que o Gabriel Magalhães um dia será jogador do Corinthians. Você tem essa dúvida? Eu não tenho. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, vamos falar do Coringão mais e mais. O staff do Flora tem propostas para ele. Eles, na verdade, não estão ouvindo ninguém, não estão assim avançando melhor com ninguém, até pela questão de definir o seu futuro com o Corinthians, mas informações que me chegam que são propostas para ele ganhar 3, 4 vezes mais do que ganha hoje no Corinthians, inclusive de rivais. Então, acho que o Corinthians precisa se mexer, ver o que vai acontecer aí, pelo menos definir essa situação. O Corinthians alega que o Corinthians está se baseando aí numa multa rescisória de 5 milhões de reais. Eu confirmei com as duas partes agora, a multa é de 5 milhões de reais. Não vou falar o salário do jogador, que é um salário bom, mas tranquilo de se pagar também, né? É um menino de 12 anos, claro que isso que envolve toda a família. E a gente vai aguardar para ver como vai terminar essa história. Vai parar na justiça, porque o staff ali em torno ali do Flora alega que essa multa não precisa ser paga porque o Corinthians feriu algumas coisas, algumas cláusulas do contrato. Então o Corinthians acabou perdendo alguns direitos. Enfim, o Corinthians já alega que não, vai ter briga na justiça, caso, né, não seja contornada toda essa situação. Lembrando que uma vez já foi contornada, né, essa situação, quando o Palmeiras foi para cima para levar o Flora e o Corinthians acabou, né, revertendo a situação e ele ficou no timão. Comenta aqui embaixo, deixa seu like e me fala o que você acha aí do caso Flora. Vamos seguir falando do Corinthians. O Corinthians não pagou o Tadieres hoje, mas deve pagar na segunda-feira ou na terça no máximo. O Corinthians apresentou ao Tadieres já os documentos, né, falou que tem dinheiro, enfim, só depende agora de uma aprovação do CORE, né, o CORE que se reúne nesta sexta-feira, acho que na gravação desse blend até se reuniu já, para avaliar, né, a situação do Corinthians por conta de um empréstimo que o Corinthians pediu de um banco, né, o Corinthians pediu esse empréstimo aí de um banco para estar pagando, né, o Tadieres. Isso não é segredo para ninguém, mas o CORE convocou a reunião, já teve o edital, tá?
E a operação tem como objetivo aí viabilizar esse empréstimo, até porque, para estruturar o empréstimo, o Corinthians ofereceu como garantia recebíveis, né, de contratos da Brax, da Federação Paulista de Futebol e da Fimeza, né? Então, o Corinthians, ele, para conseguir esse empréstimo, ele teve que dar algumas garantias, tá? Então, o tema será analisado nessa reunião aí no CORE, tá? Eu já tive acesso aqui a alguns documentos, claro, não vou mostrar, mas vai ter realmente essa reunião para saber, né, se eles vão aceitar ou não, né, esse pedido aí do Corinthians para, né, pegar essa grana emprestada e pagar o Tadieres. O Corinthians já apresentou tudo, né, é Frimeza, né, não é Fimeza, é Frimeza, tá, eu falei errado aí, né. A sessão, ela, desse empréstimo tem que ter essas garantias, né, da Brax, da Federação Paulista de Futebol e da Frimeza, tá, para ver se realmente aí o CORE vai aceitar. O CORE assinando, o Corinthians já, né, recebe a grana e faz o pagamento para o Tadieres. Então o Corinthians apresentou as garantias lá, tudo. Enfim, o Tadieres ficou mais tranquilo, o presidente não saiu disparando hoje aí, contra o Corinthians, até segunda-feira, pelo menos, ou terça no máximo. É claro que vai depender agora da aprovação do CORE. Né? O que o CORE tem que avaliar? O Corinthians pegou um empréstimo, né, com juros até baixo comparado ao mercado, bem mais baixo comparado ao mercado, só que tem como garantia as receitas, né, futuras da Federação Paulista, da Frimeza e da Brax, né, patrocinadoras aí do Corinthians, tá certo? O CORE aprovando hoje, né, tá resolvida a questão do Tadieres. Comenta aqui embaixo, me fala como é que você acha, né, qual a sua opinião da forma que o Corinthians está resolvendo isso. Deixa o like e comente aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.